gente! Hora do Enem começando aqui pela TV Escola, o mais tradicional e importante programa diário sobre Enem da TV brasileira. Estamos conectados mais do que nunca e vamos estar juntos para alcançar um ótimo resultado, pois esse ano o nosso apoio vai muito além do que você assiste aqui na TV Escola. No programa de hoje, vamos entrevistar o professor e presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime, Luiz Miguel. E você vai saber como ter acesso ao nosso curso intensivo digital e assistir à teleaula do dia apresentada pelo Lande Vieira, uma super aula temática de língua portuguesa, abordando texto publicitário. E você vai ter ainda o bate-papo no final do programa, no quadro Uma Janela para o Enem, com a presença muito especial da advogada Juliana Castilho. Então, pegue o seu material, concentre-se, fique ligadinho, porque está na sua hora, a hora do Enem. E na conversa de hoje vamos falar com Luiz Miguel, professor e presidente da Undime. Tudo bem, Miguel? Bem-vindo à hora do Enem! Tudo ótimo, estou muito feliz em poder estar aqui conversando com vocês, conversando com essa moçada, essa galera que está aí no Pix, se preparando, né, para fazer uma prova do Enem, definindo a sua vida profissional, pessoal, os seus próximos 10, 20 anos de vida, pelo menos, né? É uma alegria estar com vocês. Com certeza, é uma honra ter você aqui no programa. Agora, Miguel, me fala um pouquinho da Undime e também de como que vocês estão lidando com a pandemia. A Undime, ela é uma associação que representa todos os municípios na relação União, Estados e municípios, né? Então, o Ministério da Educação representa o governo federal, as secretarias estaduais de educação dos governos estaduais, e a Undime representa as 5.568 redes municipais. E nós temos desafios muito grandes neste período de pandemia, ficaram ainda maiores, né, e mais intensos, né? O primeiro grande desafio é garantir que a escola continue na vida do aluno, né, do estudante, que ela continue chegando de alguma forma. E nós temos um país muito diverso, um país que tem realidades muito diferentes em cada estado, em cada região, e isso leva a ter estratégias muito diferenciadas. E a Undime, como ela tem como missão mobilizar e articular as redes, ela procura sempre fazer com que um município possa ajudar o outro e que esse movimento da escola de mandar material, orientações onde não é possível ter aula presencial, ou de organizar o processo da volta presencial, fazer com que isso aconteça, da melhor forma possível, para fazer com que todos os alunos possam ter acesso à banda larga, possam ter acesso à internet, plataformas de aprendizagem, e possam usar recursos como este, como a Hora do Enem, em diferentes plataformas, em diferentes formas, né? Nós temos a televisão como elemento central, carro-chefe, mas nós sabemos que ela não chega a todas as casas. No entanto, quando nós vamos para a plataforma, quando nós vamos para esses meios digitais alternativos, nós conseguimos fazer chegar a todos os estudantes, né? Essa turma que está aí ávida por buscar, nessa ansiedade, né, de se preparar para a prova do Enem, né, alguns ainda para além das provas do Enem, para algum vestibular paralelo a isso, né? Nós temos uma desigualdade muito grande, nós temos escolas que conseguem fazer o seu processo de aula totalmente online, com acompanhamento total, e nós temos outras que não. A nossa luta é pela equidade, para fazer com que isso se aproxime cada vez mais, com que os vestibulares sejam sensíveis a isso, o próprio Enem tenha essa leitura, né, e essa coerência. E vou dizer, eu fui um aluno de cursinho digital, né, lá nos idos dos finais dos anos 80, né, 88, eu tinha um programa chamado Vestibulando na época, e aquele foi o meu cursinho, eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho, era uma coisa, né, de difícil acesso. Então, tinha lá todos os dias, das 2 às 3 da tarde, o programa. Então, quero dizer a quem nos acompanha aqui que, olha, vocês estão no rumo certo, foco, trabalho, sucesso, que vai dar tudo certo e vocês vão estar na faculdade no próximo ano, com certeza. Já deu tudo certo, gente. Essa foi a super dica do Miguel, né, que já mostrou um pouco do como ele conseguiu, né, chegar onde que ele está,
que também estudou, enfim, é uma história com certeza de superação e inspiração, Miguel. Eu te agradeço demais pela presença aqui na Hora do Enem e eu te espero mais vezes por aqui, pode ser? Com certeza, combinado. Vamos falar bastante sobre esse assunto que muito me agrada. Com certeza. Obrigada pela presença, gente. Esse é o Luiz Miguel, presidente da Undime, aqui na Hora do Enem. E depois de alguns meses sem aulas presenciais e a falta de condições para uma preparação mais efetiva e abrangente para as provas do Enem, a TV Escola está proporcionando aos estudantes de todo o Brasil um curso de apoio e revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem. Contando com a parceria do Colégio 24 Horas do QG do Enem, uma super plataforma disponibiliza um curso modular totalmente digital para você estudar diariamente através de centenas de videoaulas especiais, curso online do QG do Enem, exercícios, material de apoio e mini simulados inteligentes, além de uma completa estrutura de aprendizagem, trabalhando os conteúdos mais cobrados nas provas, como referência às habilidades, que facilita a compreensão de toda a programação. E para participar, procure a Secretaria de Educação da sua região, os líderes de comunidade, organização social e empresas para ter acesso a esse projeto. Acesse também nosso site www.horadoenem.org.br e você pode aderir a esse curso de apoio intensivo aqui na Hora do Enem. O que você pode fazer de casa, da escola, do trabalho, sozinho ou em grupo, contando ou não com a ajuda de professores e facilitadores. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia, uma super aula de língua portuguesa sobre texto publicitário. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! Hora do Enem no ar para falar de língua portuguesa. Professora Assonilde Negreiros, por gentileza. E aí? Tudo bem? Tudo bem. É isso aí, bem-vinda mais uma vez, professora. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada. Estou aqui honrada. Professora, vamos lá. Você, de Imperatriz do Maranhão, vale reforçar isso. Você gosta, eu gosto também. Claro. É isso aí. Claro, Imperatriz Maranhão. o EMA Sul. É isso aí. Professora, como está a preparação dos seus alunos para o Enem? Então, estamos no ritmo, no foco de domingo a domingo, simulados, oficinas de matemática, oficinas de redação, monitoria de ciência da natureza, e é ritmo, é foco, é Enem, é buscando mais para que ele seja mais sempre. Professora, qual é a maior dificuldade do pessoal quando o assunto é língua portuguesa? Não só língua portuguesa. Posso dizer que em todas as áreas do conhecimento, mas vamos delimitar, filtrar para... Língua portuguesa. Tem que puxar para o meu lado. Leitura. Leitura? Leitura. É a principal dificuldade. É a principal dificuldade. Ler e entender o que se pede. Isso, falando sério agora, em todas as áreas do conhecimento. Alguns não conseguem abstrair essas ideias de uma questão de matemática. Isso é Brasil, hein? Em todo o Brasil. O maior desafio nosso, professores de língua portuguesa, é realmente fazer com que os nossos alunos busquem cada vez mais ler e entender o que leem. Isso aí. Professor, o nosso papo hoje é sobre texto publicitário. O que os estudantes precisam saber sobre o assunto? Como nós estamos falando de leitura, entender os vários gêneros textuais. E o texto publicitário é um deles. Um desafio, algo muito recorrente no Enem e vestibulares de uma maneira geral. E é uma paixão falar sobre o texto publicitário, eu gosto. E nós, professores, precisamos mostrar ao aluno o quanto ele precisa saber ler e trabalhar também esse processo da redação de um texto publicitário. Perfeito. Professora, o texto publicitário tem só uma função? Não. Lógico que, predominantemente, a função é o quê? Dominar, persuadir, convencer. Mas ele traz como pano de fundo outras funções. Até podemos mesclar, fazer a correlação com funções da linguagem. Às vezes, o texto publicitário pode trazer um efeito de emoção também, de paixão. Há muitos mistérios na redação de um texto publicitário. Persuadir,
instigar, educar, pode ser também? Sim, com certeza, essa questão de mudar de comportamento. O verbo comando aí, que é a intencionalidade discursiva do texto publicitário, como fato é mudar o comportamento do receptor. Perfeito. Bora para a questão, professor? Bora lá. Tá aí, questão 123 do Enem de 2016, caderno azul, segunda aplicação. Professora, tá contigo, fica à vontade. Vamos lá. Descubra e aproveite um momento todo seu. Quando você quebra o delicado chocolate, o irresistível recheio cremoso começa a derreter na sua boca, acariciando todos os seus sentidos. Criado por nossa empresa, Paixão e Amor por Chocolate desde 1845. Olha como que o comando foi dado pela banca Enem. O texto publicitário tem a intenção de persuadir o público-alvo a consumir determinado produto ou serviço. Nesse momento, já vemos que a banca, no enunciado, já deu a metade da resposta para o aluno. Olha aí. Porque ela já trabalhou toda a questão conceitual, já deu o comando. O texto publicitário já deu o gênero, tem a intenção disse, ou seja, já trabalhou toda a proposta conceitual. No anúncio, essa intenção assume a forma de um convite, estratégia argumentativa linguisticamente marcada pelo uso de letra A, conjunção quando, letra B, adjetivo irresistível, letra C, verbo no imperativo, descubra, letra D, palavra do campo afetivo, paixão, letra E, expressão sensorial acariciando. Então, observe que a banca procurou trabalhar muito bem a forma argumentativa para o público-alvo, no caso o consumidor, adquirir o produto. Sim. E a banca mesclou também, como pano de fundo, gramática. Não diz que é gramática, mas quer queira, quer não, Tem mesclou... Ali, tá ali. Está aí, mesclou no texto publicitário, na interpretação de texto, funções da linguagem. É muito interessante como o professor pode explorar essa questão em sala de aula. Funções da linguagem, classes gramaticais, interpretação de texto, gêneros textuais e assim seguimos. Voltando para a questão do gabarito, quando a banca do Enem pediu no anúncio, essa intenção assume a forma de um convite. Estratégia argumentativa linguisticamente marcada pelo uso de. Ora, se é convite, a intenção é o quê? Convencê-lo de algo. Certo. A adquirir o produto, a comprar o produto. Qual é a marca gramatical predominante para você tomar alguém para si, para você convencer? Verbo no modo imperativo. Compre, beba, use, faça, descubra... seja, leia e assim sucessivamente. Então, para sermos bem objetivos, até porque essa questão foi classificada como questão fácil, ok? Até mesmo a hora do Enem, eu vi lá, hein? Eu vi tá lá. acompanhando, gostei. tvescola.com.br/percursos, está lá como fácil. E realmente é uma questão fácil, mas o fácil também pega muita gente. E nós sabemos do TRI da importância de valorizar o fácil, não menosprezar. O fácil também é importante e se torna decisivo no seu TRI. Então, olha só, para sermos objetivos, qual é a marca textual para dominar? O verbo no modo imperativo. Descubra! E aí segue com as outras marcas do texto, a fim de persuadir e convencer. Perfeito. Então, gabarito, opção C. Verbo no imperativo, tá ali entre parênteses, descubra. Professora, chega mais, vem cá na frente. Professora, o domínio da gramática é importante para resolver esse tipo de questão? A gramática, como nós já fizemos no outro programa, tem a sua relevância, tem o seu poder, tem todo o seu destaque. No caso da questão anterior, como o texto é predominantemente, na verdade ele é todo verbal. A propaganda ali é toda feita no texto verbal. Certo. E o verbo no modo imperativo, olha só, gramática, é uma das marcas, uma das características da função chamada conativa ou apelativa, que é usada nos textos publicitários. Professora, você falou muito sobre o texto verbal, dele ser verbal. Qual
quais são os outros tipos de textos? Por que eu falei muito sobre isso, Lange? Porque, às vezes, algumas pessoas têm a visão de texto exclusivamente palavras. E o nosso desafio, como professores de língua portuguesa, é trazermos para o nosso aluno um conceito muito mais amplo de o que é ler e de que é texto. Texto é o conjunto de elementos linguísticos capazes de estabelecer comunicação. Então, eu posso ter um texto sem nenhuma palavra. É isso que é também importante ser enfatizado. E detalhe, o Enem cobra, vestibulares cobram, e o aluno precisa ser orientado em relação a isso. Não, mas calma, como assim, professor, um texto sem palavra? Como seria um texto sem palavra? Quando nós falamos que o texto é um conjunto de elementos linguísticos capazes de estabelecer comunicação, o grande desafio é mostrar para o aluno os outros signos linguísticos. A imagem, o som, as cores. O texto não verbal é carregado de significados, carregado de informações. Nós vamos ver daqui a pouco alguns nos quais podemos comprovar que nada no texto não verbal é por acaso. Em tudo existe uma intencionalidade discursiva, uma cor, a opção por uma imagem, por um gesto, um som. Tudo isso comunica muito, e é importante trazer para o aluno essa diversidade e esse conceito de que texto não é exclusividade única das palavras. Pelo que eu estou entendendo, uma placa de trânsito, então, seria um texto? Temos aí também um conceito, né, bem mais amplo de o que é texto. Aí vem lá Platão, Fiorin, que eu amo demais. Todo o conceito de o que é ler. Ler uma placa de trânsito exige o quê? Um conhecimento prévio. Ler não é só decodificar um signo linguístico, palavra. Isso qualquer criança alfabetizada o faz. Qualquer criança alfabetizada o faz. Hora do Enem. Foi alfabetizado? Faz. Agora, ir além das palavras é o desafio. Professora, a gente está falando do texto publicitário. Sim. Quando a gente aprende gêneros textuais na escola? Quando o professor se propõe ao desafio maior, que é apresentar ao aluno as várias modalidades, as várias categorias de texto. Isso são os gêneros textuais. E por que é tão importante conhecer os gêneros textuais para a prova do Enem? Porque o aluno não pode ficar limitado a uma modalidade de texto. É preciso ampliar, é preciso apresentar a ele as várias modalidades. Um texto publicitário, uma música, uma poesia, uma charge, uma tira, enfim, um texto jornalístico, uma redação, os vários gêneros. Bora dar uma olhadinha? Vamos lá? Então, professora, tá contigo. Eu gostaria muito de enfatizar nessa questão do Enem a palavra intertextualidade. Opa! Olha aqui, aluno, olha o comando intertextualidade. Isso é muito importante para o aluno que vai fazer Enem, para um bom leitor de todo e qualquer tipo de texto. O que é intertextualidade? É um texto presente em outro texto. É o diálogo entre os textos, é um texto conversar com o outro. Isso é esplêndido no que diz respeito à redação de vários textos. E apresentar esse elemento de textualidade ao aluno é necessário. Nós, professores de língua portuguesa, jamais podemos cometer este crime nas aulas de língua portuguesa de não apresentarmos esse elemento de textualidade ao nosso aluno, intertextualidade. E isso é visto nesse texto cobrado no Enem. Olha que interessante. Vai lá. Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção para o texto verbal. Beleza. Okay? E depois o texto não verbal. E aí nós temos um texto mesclado com a linguagem verbal e não verbal, o que é muito rico no que diz respeito ao aluno abstrair as ideias. Lembra quando eu disse que ler é entender, ler é ir além das palavras. Agora é a hora de irmos além das palavras. Então nós temos, quer continuar a respirar? Comece a preservar.
A importância da preservação do meio ambiente para a saúde é ressaltada pelos recursos verbais e não verbais utilizados nessa propaganda da SOS Mata Atlântica. No texto, a relação entre esses recursos, letra A, condiciona o entendimento das ações da SOS Mata Atlântica. B, estabelece contrastes de informações na propaganda. C, é fundamental para a compreensão do significado da mensagem. D, oferece diferentes opções de desenvolvimento temático. E, propõe a eliminação do desmatamento como suficiente para a preservação ambiental. Então, vamos lá. Bora. Aqui o aluno tem de acionar o texto verbal e o texto não verbal. Não é à toa que a banca escolheu tal texto para fazer o aluno correlacionar a leitura. Muito bem. Sim. Primeiramente, agora no segundo plano, vamos ver o texto não verbal. Bora lá. O que nós temos no texto não verbal? São as árvores ali de lado, lembram também pulmões. As árvores estão em que plano? Elas estão deitadas? Estão deitadas, exatamente. Ou estão de seja, lado. desmatamento. Destruiu. Olha a correlação. Quando ele diz, quer continuar a respirar, começa a preservar. Por que escolher o verbo respirar? Lembra, nada no texto é por acaso. Exatamente. Em tudo existe uma intencionalidade discursiva. E aí nós podemos observar no jogo de palavras, de ideias e de imagem. Quer continuar a respirar? Que imagem nós temos ali como pano de fundo as árvores? Pulmões. Nós temos a menção aqui, por falar em respiração? Pulmões. Pulmões, ótimo. E o que são os pulmões? São os órgãos do sistema respiratório responsáveis pelas trocas gasosas entre meio ambiente e o sangue. E qual a principal função dos pulmões? Oxigenar o sangue e eliminar o dióxido de carbono do corpo. Olha aí. Então, observe a correlação. Um pulmão com infecção leva a quê? A fatalidade. Sim. A morte. Então, quer continuar a respirar? Começa a preservar. A preservação do meio ambiente está em evidência. Que se você não preservar, é lógico que a tendência é você não respirar tão bem. Os pulmões daqui a pouco não vão mais dar conta. E realmente, acabou. É fatalidade. Então, a importância de o aluno mesclar o texto verbal e não verbal no processo da leitura. Outro detalhe, as cores. Por que a banca escolheu como pano de fundo realmente essa cor? Lembra? As cores comunicam, dizem muito. O texto não verbal é carregado de significados. Por que esse fundo, esse pulmão, fora do padrão, do convencional de um pulmão? Preto, nebuloso, cinza, meio ambiente, Tudo desenvolvimento tem sentido, sustentável. Né? Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Então, a tendência, se você não preservar, é seus pulmões ficarem tais quais as árvores, caídas, mortas, enfim. Precisamos preservar o meio ambiente. Bacana. E o texto trabalhou muito bem. Agora, voltando para a resolução. Bora lá. Vamos para a resolução. Olha o que a banca do Enem deu. A importância da preservação do meio ambiente para a saúde é ressaltada pelos recursos verbais e não verbais utilizados nessa propaganda da SOS Mata Atlântica. No texto, a relação entre esses recursos, letra A, quer dizer que os recursos aí condicionaram o entendimento das ações. Quer dizer que o entendimento das ações da SOS Mata Atlântica é condicionado pelo texto verbal e não verbal? Não. A ação é outra história. B, estabelece contraste de informações na propaganda. Há contraste? Não. Pelo contrário, há uma correlação entre o texto verbal e não verbal. Sim. Fora a letra B. E a letra C? É fundamental para a compreensão do significado da mensagem. Nós estamos falando de quê? Do texto verbal e do texto não verbal. Essa correlação entre o verbal e não verbal, como ele diz, a relação entre esses recursos do texto verbal e não verbal, realmente é o que diz aí em relação à letra C. É fundamental para a compreensão do significado da mensagem. Perfeito. Então, gabarito letra C. C. Show de bola. Questão bonita, né, professora? Muito bonita, é apaixonante. E me permita a questão da repetição. Professores de língua portuguesa precisam levar para a sala de aula textos verbais e não verbais
trabalhando a questão da intertextualidade. Eu comecei meu trabalho neste ano já levando a intertextualidade na propaganda, nas músicas, nas charges, a fim de fazer com que o meu aluno leia muito mais. Professora, de que outro modo o Enem pode cobrar esse conteúdo? A intertextualidade pode ser cobrada de várias maneiras. Música é muito importante. Perceber como um pano de fundo uma aula de história, uma aula de filosofia, sociologia, naquela música, um texto conversando com outro texto, em charges, em propagandas, como nós vimos, em tirinhas, em filmes, literatura, podemos explorar bastante isso. Então, assim, é um universo a ser descoberto, redescoberto pelo aluno. Não só aquele que vai fazer o Enem, mas o que vai fazer quaisquer vestibulares. E na janela do Enem de hoje, nós vamos conversar com a Juliana, que vem lá de Curitiba. Ela passou em 8º lugar na faculdade. Quem ajudou ela a conquistar essa nota foi a prova do Enem, não é isso, Ju? Bem-vinda! Obrigada, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Me conta um pouco dessa história, porque o Enem foi fundamental na sua vida. Foi sim. Quando eu fiz o Enem em 2009, até então, o Enem ele não era parte integrante da nota das universidades federais. E essa foi uma inovação que aconteceu no ano do meu vestibular. E, para mim, a nota do Enem foi muito boa, porque eu me saí muito bem no Enem, e isso fez a minha pontuação na Universidade Federal subir bastante. Porque na própria prova, no dia da prova do vestibular, eu fiquei bastante nervosa. Mas o Enem eu já tive mais tranquilidade para fazer devido à preparação que eu tinha, o treino que eu já tive antes, né, durante meu ensino médio, ensino fundamental, que eram de provas extensas. A prova de vestibular, ela é bem mais técnica, ela tem bastante pegadinha. E eu acho que o Enem, ele é uma prova que ele pega o conhecimento realmente como um todo. Como tudo aquilo que você aprendeu durante toda a tua vida acadêmica, eu digo de ensino fundamental e ensino médio mesmo. Ele não é feito para você errar. Ele é uma prova de conhecimento. E eu achei muito interessante. E foi ele que me deu esse up na minha nota para eu conseguir essa vaga que eu tanto sonhava na Universidade Federal do Paraná. Com certeza, gente. O Enem ele fala muito de atualidades, né? E mistura bastante com partes técnicas, justamente para que você veja que você entendeu o conteúdo. Agora, Ju, eu queria uma dica sua, né? Qual foi a dica fundamental para você ter a tranquilidade para fazer a prova? Uma boa noite de sono. Na noite anterior, eu procurei não focar tanto em estudo. Assim, estudei de manhã, mas no dia anterior, à noite, eu já tentei ir dormir cedo, me alimentar bem e lembrar, assim, como eu falei, né? Eu já tive eu estudei no Colégio Militar aqui em Curitiba. E o nosso treino de provas extensas, para mim foi fundamental. Então, de repente, se você conseguir fazer isso até em casa, de repente, pegar um simulado do Enem e testar um dia inteiro, fazer como se fosse o dia da prova, eu acho que isso traz mais tranquilidade, porque quanto mais treinado você tá, mais assim, você já sabe o que vai acontecer, o tempo que vai durar, o que você vai sentir, você vai sentir fome, se você não vai sentir fome, então você já vai mais preparado para o que vai acontecer. Tendo uma resistência melhor, né? Tendo uma noção do tempo, o corpo preparado, de repente, uma vez por mês você vai lá e pega um domingo ou um sábado, até com alunos, né? Com seus amigos e faz ali durante o tempo. Ju, eu adorei sua presença aqui na Janela do Enem. Parabéns pelas suas conquistas na sua vida e te espero aqui em breve. Tá bom. Muito obrigada. Assim que essa pandemia der uma liberada, eu vou ir com certeza visitar vocês. Com certeza. Um beijo, gente. Essa foi a Juliana, participando direto de Curitiba, falando um pouquinho da história dela de vida e da relação com o Enem. E assim chegamos ao final de mais um programa unindo conteúdo, orientação, dicas e muito apoio para você. A Hora do Enem permanece ao seu lado. E agora também nós temos o curso intensivo multiplataforma para você acessar de qualquer lugar do Brasil. Veja mais informações no nosso site e siga em frente.
porque é preciso recuperar o tempo perdido, é hora de ter confiança, é hora de estudar. Confie em você e continue firme no seu propósito. Lembre-se, estamos conectados cada vez mais juntos, pois essa é a sua hora, a hora do Enem. E olha, lembrando que nós estamos no WhatsApp aqui da TV Escola e marca a gente também nas nossas hashtags. Hashtag Hora do Enem. Até amanhã com muito mais programa, bons estudos e a Hora do Enem.